E se eu te dissesse que você está sendo controlado não por um governo, não por uma empresa, não por alguém que você conhece, mas por uma força invisível que aprendeu exatamente como o seu cérebro funciona e usa isso todos os dias contra você. E o pior, você colabora, você paga para isso acontecer. Você abre o aplicativo, clica no vídeo, rola o feed e entrega sua mente de bandeja. Existe um livro, escrito em 1938, censurado por décadas, considerado perigoso demais para existir. Nele, um homem afirma ter feito uma entrevista com o diabo, e o diabo contou tudo. Napoleon Hill. Você provavelmente já ouviu esse nome. O cara que escreveu Pense e Enriqueça, um dos livros mais vendidos da história. Mas existe outro livro, um livro que a própria esposa dele pediu para não publicar. Um livro que ficou guardado por mais de 70 anos. Mais esperto que o diabo. E quando você entende o que está dentro dele, entende o motivo do medo. A premissa é simples e aterrorizante. Napoleon Hill afirma que, depois de anos estudando fracasso e sucesso humano, ele conseguiu algo extraordinário. Uma conversa simbólica, uma entrevista, com a força que representa tudo que nos prende, nos limita, nos sabota. O diabo, e nessa entrevista, o diabo revela o método que usa para controlar bilhões de pessoas, com algo muito mais eficiente, com a sua própria mente. Você quer saber como? 7 ferramentas que, segundo Hill, o diabo usa todos os dias. Em você, em mim, em todo mundo. Primeira arma, o medo. Não o medo de cobra, de altura, de escuro. O medo silencioso. O que te faz não começar. O que te faz achar que você não é bom o suficiente. O que te faz ficar parado, esperando o momento certo, que nunca chega. Segunda arma, a alienação mental. Sabe quando você passa 2 horas no celular e não consegue lembrar o que você viu? Isso não é distração, isso é controle. Sua atenção foi sequestrada, seu cérebro foi entretido, sua vida passou. Terceira arma, falta de propósito. A maioria das pessoas não sabe o que quer, não de verdade. Elas sabem o que os pais queriam, sabem o que a sociedade espera, sabem o que o feed mostra como sucesso, mas não sabem o que elas querem. E quem não tem direção é levado por qualquer vento. Quarta arma, o hábito negativo. O diabo não precisa te destruir de uma vez. Ele só precisa que você repita pequenas escolhas ruins, todos os dias, por tempo suficiente. Dormir tarde, comer mal, adiar o importante, buscar aprovação, devagar, silenciosamente. Esses hábitos constroem uma prisão, tijolo por tijolo. Quinta arma, a influência do ambiente. Você vira a média das 5 pessoas com quem mais convive. Não é metáfora, é neurociência. Se as pessoas ao seu redor reclamam, diminuem, vivem no automático, sua mente aprende que isso é normal. E o normal te mata por dentro. Sexta arma, o pensamento automático. A maioria das pessoas não pensa, reage. Ouve uma crítica, reage. Nunca para, nunca questiona, nunca escolhe. E quem não escolhe seus pensamentos, pensa o que o mundo colocou lá. Sétima arma, vibração emocional baixa. Ansiedade, ressentimento, inveja, comparação. Você abre o Instagram e vê a vida dos outros e sente que a sua não é suficiente. Essa emoção drena sua energia, paralisa sua criatividade e te mantém pequeno. Agora me diz uma coisa, quantas dessas armas você reconheceu em você mesmo? Quando eu terminei de ler esse livro, algo me incomodou. Não foi o conteúdo, não foi a ousadia de Hill. Foi uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça. Hill entrevistou a força que nos prende. Eu fiquei pensando nisso por dias. Se existe uma voz que representa o controle, o medo, a manipulação, existe outra voz. Uma que representa o oposto disso tudo. E então eu pensei numa coisa ousada. Talvez a coisa mais ousada que eu já fiz na vida. E se eu fizesse a mesma entrevista, mas agora com Jesus Cristo? Não de forma religiosa, não com sermão, não com julgamento, mas como um mentor, o maior mentor da história. Um homem que viveu com propósito absoluto, que tinha disciplina inabalável, que mudou o mundo sem exército, sem dinheiro, sem algoritmo. O que ele diria sobre o medo, sobre os hábitos, sobre a mente, sobre a vida que você está construindo agora? Eu precisava descobrir. E assim eu chamei ele para essa entrevista e fiz a primeira pergunta. Como criar hábitos que geram prosperidade? Jesus. Observe uma semente. Ela não pede permissão para crescer. Ela não espera as condições perfeitas. Ela não fica comparando com outras sementes. Ela só faz uma coisa: cresce no escuro. Prosperidade não começa com dinheiro. Começa com o que você faz quando ninguém está olhando. A disciplina que ninguém vê é o fundamento que todo mundo admira.
cuide do pequeno, o grande se cuida sozinho. Como encontrar propósito quando tudo parece igual? Jesus, você não encontra propósito, você o escolhe. Propósito não é uma revelação que cai do céu. É uma direção que você decide seguir, mesmo sem ver o destino inteiro. Quando eu vim para a Terra, eu já sabia o que teria que ser feito. Eu decidi que essa era a resposta certa para a minha vida. Você tem talentos, você tem história, você tem capacidade de afetar pessoas. A pergunta não é, qual é meu propósito? A pergunta é, a que eu estou disposto a me dedicar com tudo que tenho? Essa é a resposta. E eu continuei fazendo mais perguntas. Como não ser controlado por distrações? Jesus, o inimigo não precisa destruir você, só precisa te ocupar. Proteja sua atenção como se fosse a coisa mais valiosa que você tem. Como construir uma mente forte? Jesus, o que entra, fica. Não por um dia, não por uma semana. O que você consome em silêncio molda quem você se torna em público. Se você alimenta ansiedade, colhe paralisia. Se você alimenta rancor, colhe escuridão. Se você alimenta gratidão, colhe clareza. Se você alimenta fé, colhe movimento. Uma mente forte não é uma mente sem dúvida. É uma mente que decide o que vai cultivar. Cuide dos seus pensamentos como se fossem jardim. Como prosperar de forma saudável? Jesus, existe uma confusão antiga que precisa acabar. Prosperidade não é pecado. Riqueza não é inimiga da alma. O problema não é ter. O problema é ser controlado pelo ter. Encontre um problema real na vida de alguém real. Resolva com excelência, com amor genuíno. A prosperidade que nasce do serviço não corrói por dentro. Ela expande, ela sustenta, ela multiplica. Quem serve bem, vive bem. Como escolher o melhor caminho? Jesus, você já sabe o caminho. Não completamente, mas sabe o próximo passo. E é isso que importa. O homem que esperou ter o mapa inteiro nunca saiu do lugar. O homem que deu o próximo passo certo descobriu que o mapa foi se desenhando enquanto ele caminhava. Confie no que você já sabe. Seja fiel no pouco. E o muito vai aparecer. Eu fiquei em silêncio por um tempo depois disso, porque algo mudou. Não foi uma informação nova, não foi uma técnica, não foi uma dica de produtividade, foi um reconhecimento. O problema nunca foi o mundo, nunca foi o mercado, a família, a sorte, o governo, a economia. O problema estava aqui, dentro, na mente que eu deixei o medo comandar, nos hábitos que eu repeti sem questionar, na atenção que eu doei de graça para qualquer coisa que gritasse mais alto. Por quanto tempo eu fui controlado, acreditando que era livre? E por quanto tempo você foi? Esse é o momento. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando as condições melhorarem. Agora, porque a única diferença entre quem você é hoje e quem você pode ser é uma decisão de parar de colaborar com o que te prende e começar a construir o que te liberta. Depois dessa entrevista, eu percebi que isso não podia ficar só aqui. Tinha que virar algo concreto, algo que qualquer pessoa pudesse seguir. Um passo a passo real. Porque uma coisa é ter o insight, outra coisa é saber o que fazer de manhã quando o celular toca, quando o medo aperta, quando o dia começa e você está em dúvida sobre tudo. Por isso eu criei um método, baseado em tudo que Hill revelou sobre o que nos prende e tudo que Jesus ensinou sobre o que nos liberta. Um livro que explica cada hábito, não de forma religiosa, não de forma acadêmica, de forma prática, direta, para a vida real. Um livro que mostra como sair do controle do medo de vez, como construir disciplina sem se torturar, como encontrar propósito em vez de ficar esperando por ele. Porque você não precisa ser mais esperto que o diabo, você só precisa parar de trabalhar para ele. Obrigado por ter chegado até aqui, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos.